pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Pode Desbravar, o podcast do Movimento Mulheres Desbravadoras. Se você ainda não faz parte, tá perdendo tempo, porque é super facinho. No link da bio do Instagram, Mulheres Desbravadoras Oficial, é só você clicar, já entrar em um dos nossos grupos. É um movimento gratuito de apoio a você, mulher que empreende ou quer empreender. E hoje eu tô com ela, que já veio no podcast já, então aí no YouTube, com certeza, ó, depois de você assistir esse, tá? Depois, tá? Você vai lá, que tem episódio com ela, tá bom? De um tempo atrás. E, ó, se prepara, tá? Porque esse podcast vai ser um tapa na nossa cara. Principalmente na minha, entendeu? Quando ela veio pro podcast, eu falei, deixa eu respirar fundo e me preparar, né, gente? Porque depois do podcast dela, as coisas precisam mudar. Então estou com ela, maravilhosa, que é a Igliviel. Ela é nutricionista, atua como nutricionista clínica e especialista em pacientes bariátricos. Olha só que interessante. Ela tem também o atendimento particular, né? Ou também no convênio, gente, né? No Centro Médico Pedra Verde e é formada também em PNL, que eu acredito, né, que faz muita diferença nos atendimentos. E para os pacientes, vamos falar sobre isso também. Seja muito bem-vinda mais uma vez, né? Muito feliz de você estar aqui, tá bom? Tô preparada, pode dar porrada, tá tudo certo, tá tudo certo. E vamos hablar um pouco, mas antes a gente conhecer a nutricionista, conhecer aquilo que você pode nos auxiliar, me conta um pouquinho, você sempre quis ser nutricionista? Como que isso aconteceu na sua vida? Então, eu sempre gostei da área cozinha. Eu comecei fazendo gastronomia, porque me encantava demais montar aqueles pratos maravilhosos, aquela alegria na mesa. Então, eu comecei com a gastronomia. Só que aí veio a pandemia, né? Acabou fazendo tudo aquilo acontecer de forma ao contrário do que a gente previa. Aí foi quando eu falei, então eu vou estudar nutrição, porque tem uma relação, tem total relação com a comida, e dessa forma eu vou conseguir ajudar as pessoas a serem mais saudáveis. Então foi onde veio o Sim. sonho de ser nutricionista, e eu falo que eu sou completamente apaixonada por essa área, completamente. Caramba, que delícia. E assim, me conta uma coisa, como que foi esse procedimento, assim, você trabalhou na área durante a faculdade, fez estágios, aí depois foi para clínicas, como que foi até você chegar onde você trabalha hoje? Ó, o estágio, eu acredito que ele é uma escola também. Então eu fiz Ah, estágio no HMU, foi na parte hospitalar, depois eu fiz estágio em 2 cozinhas industriais aqui em Guarulhos também, que a gente chama de UAN, né, que é a Unidade de tá. Alimentação e Nutrição. E cheguei a fazer lá na clínica da UNG mesmo, foi onde eu me formei. Então eu fiz foram 4 lugares. Hum, Foi esse que me mostrou o lugar que eu gostaria de atuar. Porque no hospital você não consegue ter muita autonomia para ajudar o paciente, porque o médico está em primeiro lugar. Então você tenta ajudar ali, só que quem dá o aval final é o médico. Na cozinha, você não consegue ajudar os funcionários, que existe uma verba sim. que é repassada para você, então você precisa atuar com aquela verba. Então você não consegue pensar 100% no funcionário. E na clínica, é você e você. Então você está ali 100% para ajudar ele. Então ali eu vou conseguir resolver problemas de exames laboratoriais, eu vou conseguir fazer o emagrecimento, eu vou conseguir fazer a pessoa ganhar massa muscular numa academia, vou conseguir ajudar até a parte mental também. E entender que tudo que ele está fazendo é uma Sim. reeducação, basicamente isso. E aproveitando que você falou dessa parte mental, eu achei muito interessante você, ter também a questão da PNL, né, que muitas pessoas não sabem, que é a programação neurolinguística, Isso. né. Fala um pouquinho, o que é a programação neurolinguística e como que isso qual que é o diferencial que isso traz para os seus pacientes? Então, eu cheguei a fazer a formação uns 3 anos Uhum, atrás também, porque atendendo o paciente, eu vi a necessidade de ajudar mentalmente, porque a reeducação alimentar, ela não está no estômago, ela está na mentalidade. Então eu preciso mudar minha mentalidade para conseguir fazer uma reeducação alimentar. Entendeu? Então, quando eu comecei a perceber isso, eu tenho paciente que chora no consultório, eu tenho paciente que traz problemas assim de relacionamentos. Ah, meu casamento não deu certo, meu relacionamento, eu perdi emprego, a pessoa começa a chorar. E ela desconta o quê? Na comida. Muitas vezes não é o excesso que eu tô comendo, muitas vezes é que eu não como mesmo. uhum. Eu vou fazer as minhas coisas, eu passo o dia inteiro sem comer, tá errado também. Só que Caramba. então aí você consegue. Já fiz exercício com pessoas sem cobrar nada, tá?
Ali eu peço pra pessoa fechar os olhos, ali eu faço exercício, peço para ela acalmar, porque a pessoa já entra desesperada no consultório e muitas vezes decepcionada com outros atendimentos. E ela não acredita em você. Aí eu olho para ela e falo: "Você acredita no meu trabalho?" Tem gente que fala: "Não, não acredito. Eu vim aqui porque é a minha última solução. Você é minha última solução." Já ouvi isso muito. É uma responsabilidade muito grande. Então, onde eu vi a necessidade, eu preciso me formar em PNL, que isso vai me ajudar. E eu vou te falar, ajuda muito. Muito mesmo. Caramba. E assim, tá bom, já foi o primeiro passo, né, gente, vamos respirar. Respira fundo aí você também comigo. Achei extremamente interessante essa questão da PNL, de verdade, porque, a gente tá porque pra onde que a gente não tem saída, né, gente? Quer dizer, tem saída que a gente que não vê saída muitas vezes. Porque conquistei algo, fiquei feliz, vou recompenso na com comida. Fiquei triste, aconteceu alguma coisa triste, vou comer para preencher, né, essa tristeza. Ai, perdi alguém, enfim, um relacionamento, um familiar, vou comer para preencher esse vazio, né. Então, assim, tudo vai para descontado na comida, Uhum, né. sim. E o que você falou é muito interessante, eu já tinha ouvido falar, mas eu não entendia o porquê. Porque às vezes a gente pensa assim: "Nossa, passei o dia inteiro correndo, não comi, vou emagrecer", e não é por aí. Não, totalmente oposto. Quando você não atinge, que a gente tem uma caloria, você falando comigo, você está gastando Uhum. energia. Eu falando com você, prestando atenção no que você está falando, estou gastando energia. Caramba. Então eu preciso repor isso. Se eu não coloco essa energia, estou fazendo uma atividade física, por exemplo, é a mesma coisa, eu preciso repor esse gasto. Quando eu acabo não repondo, o que que acontece? Meu corpo começa a acumular gordura para sobrevivência, porque eu não estou suprindo. Então, aquela história de: "Ah, mas eu não como nada e não consigo emagrecer", ou "Eu não como nada e estou engordando", por quê? Exatamente por isso, você não está engordando, você está acumulando gordura e muitas vezes abdominal, que é a parte que a gente mais detesta. O Né. paciente chega e fala: "Ah, eu preciso perder essa parte aqui, por isso que eu faço, faço e não perco". Vai ser a última que você vai perder, literalmente. Caramba. Porque o corpo é inteligente, ele está guardando a gordura abdominal para proteção térmica, principalmente das suas vísceras. Então, por isso que ele acaba sendo o último a ser eliminado. Por isso que é muito Caramba. mais desafiador. Muito desafiador mesmo. Eu não vou aguentar, gata, eu vou te colocar num lençol aqui, que eu não vou aguentar. Mas porque eu sei que você é uma baita de uma profissional. Porque tem um assunto muito polêmico, né. Tipo assim, então agora uma questão minha, tá, eu sei que vocês mandaram pergunta, tá gente, mas agora é minha pergunta. Qual é a sua opinião em relação a essas canetas emagrecedoras? Porque Uhum, tá muito gente, eu tô juro pra você, eu olho para o lado, tá uma amiga, eu olho para o outro, tá outra amiga, tá uma parece uma epidemia, assim, tipo, sabe. uhum. E eu falo: "Gente, o que tá acontecendo?". E aí, obviamente precisa de um acompanhamento nutricional, né, Sim, mas a minha pergunta pra mim mesma, que eu sei que muita gente também quer entender, mas dá pra eu conseguir sem? é possível conseguir sem ela. É que com ela, você vai ter um emagrecimento muito mais rápido, Tá. só É que a uma gente é uma ajuda. ajuda, só que se Tá. você não fizer o tratamento, sendo com acompanhamento médico ou com acompanhamento nutricional Uhum. e principalmente atividade física, Tá. porque você tem a perda muito rápido. E não tem como falar que você não vai perder massa muscular. Eu Hum. falo para os pacientes, se você arrumar alguém que vai falar para você: "Não, você vai perder, mas a massa muscular vai manter", sem atividade física, corre desse profissional, Uhum. que ele não é bom. Então, assim, dá para fazer sem as canetas, sem a própria bariátrica mesmo, entendeu? Só que é um caminho mais longo. Só que as pessoas muitas vezes não têm paciência de esperar. Então, assim, o que eu falo para ele, a reeducação é um caminho melhor, que vai te trazer mais benefícios do que as canetas. Quer usar a caneta? Ok. Só que tenha consciência de que a reeducação ela é importante, porque se você parar a caneta, como diz os pacientes na sala, dá vontade até de comer os rebocos da parede, quando você para. Porque ela inibe a sua fome, Gente. né? Entendeu? Então tem que ter um acompanhamento médico, tem que ter um acompanhamento psicológico e tem que ter um acompanhamento nutricional para uso da caneta. Senão não vai Caramba. dar certo no final. Você vai investir um dinheiro que não é barato e Uhum. não vai colher os frutos que você esperava. Caramba. E, assim, mas muito a questão da mentalidade, né. Porque Muito, se você não muda muito. a mentalidade, acabou. Eu conheço pessoas, tipo, realmente, que fizeram bariátrica e depois de um tempo,
voltaram engordaram tudo de novo, Sim, gente, é tipo, a mesma mesmo coisa. com a bariátrica. Então você Uhum. percebe realmente, não é a questão, é uma ajuda ali primária, mas você que tem que dar continuidade àquilo, né. Exatamente. Inclusive tem um caso, assim, absurdo, né, na minha opinião, que faz muitos anos, eu estava fazendo pós-graduação, eu estava tinha acabado de sair da faculdade, faz muito tempo isso, tá, gente, mais de 10 anos. Eu tinha um colega ali de sala, ele fez bariátrica, pouquíssimo tempo depois, a gente tá falando de meses, a gente não tá nem falando de muito tempo, ele colocava a pizza no liquidificador, e ele batia a pizza no liquidificador pra conseguir comer, Meu Deus. pra É, porque pra realmente dependendo do tempo que você tem a bariátrica, você não consegue comer mesmo. sim, tipo assim, sabe, você fala: "Meu, como assim?", entendeu? Tipo, "Ai, vou abrir uma lata de leite condensado e bebe leite condensado porque desce, né, porque é, entre aspas, né, uma bebida entre aspas mais grossa, mas, né, mais fácil de descer". E você fala: "Gente, realmente a mentalidade é Literalmente. tudo". Pra você ter uma ideia, eu tenho uma paciente que ela é bem novinha, tem 19 anos, ela tá Aham. fazendo uso. Ela começou quinzenal, o endócrino passou pela quinzenal, começou a tomar, tá emagrecendo maravilhosamente bem, super tranquila, vai na consulta certinho. Agora o endócrino mudou de 15 para uma vez no mês, ela já engordou 1 quilo. Uhum. Então, quer dizer, se você não mudar a mentalidade durante esse processo, nada vai adiantar. Finalizou a caneta, fez a bariátrica, terminou o processo, depois de 1 ano vem o reganho, se você não cuidar, depois de 1 ano. Pode ser até os suplementos que muitas vezes o endócrino passa para ajudar no emagrecimento. Parou qualquer um desses 3, você vai voltar a engordar tudo de novo, se a Nossa. mentalidade não mudar. Infelizmente. Bom, sei que vocês, né, quando eu anunciei ali, né, que vinha aqui essa nutri maravilhosa no nosso podcast, vocês já mandaram algumas perguntinhas. Então, assim, ó, agora vamos falar real, hein? Agora habla, hein, amiga. Os pacientes retornam, costumam retornar? Bom, esse é um ponto muito complicado. Eu atendo muito pelo convênio. Uhum. 90% dos meus pacientes são convênio. E eles não aproveitam o convênio que tem. Eu fiz um levantamento há uns 3 meses atrás, mais ou menos, dos pacientes que estavam retornando. Hum. Vou te falar que 20% retorna, 80 não, Nossa, infelizmente. eu achei que era o contrário Não. até. Que Infelizmente, os absurdo, 20% gente. retornam, é aqueles que vão, faz os exames laboratoriais, segue certinho. Claro que você não vai conseguir mudar seu estilo de vida de um mês para o É, outro. Eu falo que a reeducação, ela leva tempo. Eu comparo a hábitos, né. reeducação como uma criança que está aprendendo a andar. Uhum. A criança levanta, ela cai, ela machuca o joelho, ela bate, ela rala, ela não Boa. desiste de andar, certo? Ela continua no processo até chegar. Eu falo que a reeducação é a mesma coisa. Você vai ter os processos, você vai cair, você vai comer a pizza que não poderia, você vai tomar a cerveja que não poderia naquele momento, porque seus exames estão alterados. Quando a gente resolver, a gente volta a incluir alimentos que não deveria. Não significa que você não vai poder Uhum. tomar a sua cerveja, Sim, que você não vai poder comer sua pizza. entendi. Eu como pizza, eu tomo sorvete, eu como doce, só que de forma equilibrada. Por quê? Porque a mentalidade já mudou. Sim, Então, os retornos, eles são muito importantes. É onde eu te ajudo, eu te oriento, sim. mas a grande maioria não aparece. Vem na primeira, não vem na segunda e muitas vezes vem só na segunda e depois desiste. Não aparece mais. E aí é muito sobre a mentalidade, porque a pessoa desiste, Exatamente, né. desiste. E assim, eu sei, eu sei que você tá pensando em casa, que é a mesma coisa que eu tô pensando agora, entendeu. Porque, realmente não é difícil, assim, falando do lado de quem precisa, né, ter mais saúde e tudo mais, mas a gente tem que parar de dar desculpa, a gente tem que parar porque assim: "Ai, mas por que não sei o quê", porque nada, é porque a sua saúde não é sua prioridade, ponto. Verdade. Porque se fosse, voltava. Uhum. Se fosse, se empenhava. Fácil, gente, a gente tem que dar um tapa na nossa cara mesmo e jogar real, entendeu? Porque muitas vezes a gente tem a consciência do tipo assim, eu sei que comer uma barra de chocolate por dia é diferente de comer um quadradinho do chocolate por dia, Sim, entendeu? Mas como conseguir mudar este hábito? A mentalidade. E aí a importância de um profissional que, além de todo o gabarito profissional da nutrição, de todo o estudo, de toda a formação, consegue também trabalhar com a formação de
Emocional, né, com a formação Sim, emocional, que é o mais que é o mais importante. importante. Maravilhoso. Agora sim, vamos desmistificar aqui, entendeu, bem vamos simplificar para vocês, entendeu, gente, porque assim, ó, para não ter desculpa para depois desse podcast, inclusive eu, vamos simplificar, falar real, o que é realmente reeducação alimentar? Ó, a reeducação alimentar, ela é um processo de aprendizado. Eu vou aprender a comer de forma correta, pensando na minha saúde, que deveria ser a minha prioridade, que é o que a grande maioria não faz. 80% não Sim, pensa na prioridade que é a saúde, né? sim. Que nem as pessoas falam: "Mas eu vou morrer". E se não morrer? Chegar com Hum, 80 anos? Que eu falo para os pacientes: "Você quer que as pessoas te levantem da cadeira, porque você vai ter dificuldade para levantar, ou você quer fazer uma atividade física e levantar sozinho?". Depende muito disso. Então, o que que é a reeducação? Eu vou ensinar você a comer de forma correta por um período. As pessoas perguntam: "Quanto tempo leva a reeducação?". Depende, cada pessoa tem o seu processo. Tem pacientes que ficam comigo 6 meses, hum. fazem tudo certinho. Tem paciente que às vezes no retorno, ele já perdeu 2, 3, 5 quilos. Porque é uma pessoa que vai lá e faz, vai pesar o alimento, vai fazer tudo bonitinho, vai colocar as 6 refeições ao longo do dia, que é o correto. A gente está acostumado a fazer 3, mas o correto são 6 refeições ao longo do dia. Eu vou te ensinar nesse período. Tem paciente que está comigo há 2 anos e meio, Aline, 2 anos e meio. Por quê? Porque tem uma dificuldade muito grande de fazer, só que está tendo resultado. É 1 quilo por mês, é um exame laboratorial que já não está tão alterado como estava, é o paciente que não bebia água, hoje ele bebe. Porque eu falo assim, a reeducação, você não tem que olhar só o número que está na balança, não é só isso. O que que você ganhou desde quando você começou? Então tem paciente que: "Ah, eu não como cenoura", principalmente homens. Homens têm uma grande dificuldade de comer legumes. Uhum. Eu percebo isso lá. O paciente fala para mim: "Não Nossa, como cenoura". A gente vai aprender, você vai aprender a comer cenoura. Aí durante o processo passou um tempo, 3, 4, 6 meses. E não é que hoje eu como cenoura no arroz, minha esposa faz e eu como. que legal. Paciente que não tinha o café da manhã, que a grande maioria sai sem tomar café Quem, da gente? manhã. Quem Gente, o café diz? da manhã é uma das principais refeições, a gente precisa dele. Acorde 10 minutinhos antes, faça um pãozinho com ovo, toma seu café com leite. É o simples bem feito. Eu falo que o meu tratamento é o simples bem feito. Não precisa comer caviar, não precisa comer Uhum. fruta exótica, não precisa comer a carne mais cara que tem no açougue. Sim, Gente, um prato de arroz, feijão, ovo e um brócolis, você está comendo super bem. E o que que tem de mais nesse prato? Nada demais, não é caro. É o simples bem feito. E a reeducação, ela leva tempo. Você só não sim. pode desistir. É só É, isso. Se você não desistir do tratamento, eu garanto para todo mundo que está vendo que no final é, você vai colher bons frutos. Comportamento, hidratação, atividade física, não precisa ir é. lá puxar ferro, você pode fazer assim, uma simples caminhada, uma simples esteira já vai te ajudar. E a questão dos exames laboratoriais, que é o mais importante. Então, eu pego muito paciente que vem com os exames totalmente alterados, totalmente. Uma E a bagunça. gente precisa, através da alimentação, melhorar esse índice. Caramba. Ai, gente, olha, eu vou até falar mais, que é uma frase que eu falo pra mim mesma, sabe. Eu já desisti muitas vezes, né, mas eu vou e recomeço. E eu falo, eu prefiro ter essa questão do tipo, não vou desistir, mas Sim, acontece alguma coisa, eu acabo desistindo, mas não vou desistir para sempre, não vou me entregar, não vou desistir para sempre, sabe. Então assim, se você tá assistindo e desistiu, volta, não fica assim para sempre, não desiste para sempre, entendeu. Tem aqui uma profissional gabaritada, uma profissional que quer te estender a mão, te ajudar, só dar a mão e ir junto, entendeu. exatamente. Só dar a mão e ir Vamos junto. dar as mãos e vamos. E vamos juntas. A gente falou um pouquinho dessa questão da parte emocional, né, que é muito importante, Uhum. mas assim, de forma mais técnica, assim, também, por que que, a parte emocional afeta tanto a reeducação alimentar? Depende do histórico da pessoa. Então, por exemplo, o que Hum, que a PNL é importante na reeducação? Que nem eu te falei, eu vou te dar exemplos de pacientes. Chega paciente para mim e fala assim: "Olha, eu tive um relacionamento onde eu fui abusada, eu tive um relacionamento onde eu fui traída,
ou traído. Sim. Eu tive um relacionamento na época da infância, que minha mãe falava muito que criança saudável era criança gordinha. Ouvi muito isso. Ah, A verdade. pessoa faz de tudo para emagrecer, de tudo para emagrecer e não consegue. Aí você começa a puxar, que eu converso muito. A minha consulta, ela dura meia hora, basicamente, porque eu preciso entender o que está acontecendo. Aí é onde a pessoa se abre comigo. Minha mãe sempre falou que, gente, criança gordinha era criança saudável. Aí eu tento emagrecer, eu fico doente. Então, assim, a gente precisa trabalhar a parte É, mental, porque muitas vezes o não emagrecimento, ele tá no trauma de infância, ele tá no trauma da adolescência, ele tá no trauma, muitas vezes, de um relacionamento mal-sucedido, de um emprego que eu perdi, que eu fazia de tudo na empresa, eu perdi o emprego por conta, às vezes, de um erro. Então, a pessoa acaba descontando tudo isso na alimentação ou na não alimentação de fato. Então, se eu não trabalhar a parte mental, se eu não tirar esse trauma da pessoa, ela não vai conseguir emagrecer, exato. entende? Então, tem vários pacientes, inclusive, que eu indico fazer treinamentos de programação neurolinguística, de fazer treinamentos de PNL, porque vai te ajudar. E eu falo a mesma coisa dos psicólogos. Gente, psicólogo é um profissional que vai te ajudar muito. E tem paciente que fala, ah, mas eu sento ali e ele fala, só eu falo. Esse é o tratamento. Não deixe para É procurar um isso. psicólogo quando a coisa estiver muito ruim. Não deixe de procurar um clínico para fazer um exame quando estiver tudo ruim. Você vai sentar com o psicólogo, eu falo assim, você precisa sentar com o seu psicólogo e falar, ó, não tenho problema, eu só vim tomar um café com você. Senta ali e bate um papo. Usa esse profissional para bater um papo com ele. E ali você vai, a cada 15 dias, uma vez no mês. Psicólogo é essencial, mas as pessoas deixam para procurar ele quando muitas vezes não tem mais solução. Ele não vai conseguir te ajudar. Aí você vai procurar quem? Psiquiatra, para poder entrar em medicamentos e viver basicamente preso a eles, porque depois para tirar é muito difícil. Hum, Eu falo isso lá na clínica onde eu trabalho, tem várias especialidades, inclusive tem um psiquiatra. O dia que o psiquiatra vai, a clínica lota, gente. Lota, não tem lugar para sentar, porque é muita gente. Aí você olha um clínico, tá normal, tem poucas pessoas. Você olha um ginecologista, tem poucas pessoas. Você olha a minha sala, tem poucas pessoas. Aí chega o psiquiatra no dia da consulta, ele, coitado, fica até meio louco quando ele sai de uhum, lá, porque é muita sim, gente para atender para ele dar sim. conta. Ou seja, vai ver a sala de um psicólogo. Muitas vezes não está nem Uhum, lotada a agenda, porque as pessoas querem um caminho mais rápido, um caminho mais curto. Só que esse caminho não vai te levar ao sucesso. Não vai, infelizmente não vai. Então, por isso que a gente precisa trabalhar a parte mental, a parte psicológica, junto com sim. a reeducação, junto com uma atividade física que é essencial. Eu cheguei a atender um paciente uma vez que ele estava com vários problemas. Durante o tratamento, eu falei para ele, eu falei, olha, você já foi no cinema sozinho alguma vez? Não. Sempre espero alguém para ir junto comigo. Um irmão, uma mãe, uma namorada. Falei, faz o teste. Pega um dia, vai sair agora o filme He-Man, que é da nossa época. Hum, Ainda falei para ele, vai lá, pega, compra o ingresso e vai assistir. Faz esse teste com você. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Pega o é, trem aqui e vai para Paulista. Você vai gastar 5 e pouco para ir, 5 e pouco para é, voltar. Aqui no Secap tem um sim. trem agora. Vai na Paulista e vai andar. Caminha sem o celular. Comece a observar o comportamento das pessoas. Eu tenho dinheirinho para tomar um café? Para em alguma lanchonete da Paulista, senta, toma um cappuccino, começa a observar o comportamento das pessoas sem o celular. É, Sai para tomar um café aqui na Paulo Facini, que a gente tem aqui em Guarulhos. Pega uma cafeteria, sim, senta lá e pede um cafezinho. é isso. E senta com você. Você e você não precisa de ninguém. Eu comecei toda a consulta a falar isso para ele. Aí ele chegou para mim, acho que depois de uns 6 meses de tratamento, ele falou: Cara, como isso transformou minha vida. Fui lá na Paulista fazer a caminhada que você falou. Extraordinário. Eu nunca prestei atenção em quanta coisa bonita que tem naquele lugar. Por quê? Porque as pessoas estão presas muitas vezes a fazer tudo muito rápido e não observar, entendeu? Vai deitar na cama, pega o celular, deixa ele de lado, vai assistir alguma coisa na televisão, um seriado, algum documentário que vai te trazer conhecimento, entendeu? Então a parte psicológica, ela é extraordinariamente maravilhosa, só que a gente tem que saber lidar com ela. A gente não pode deixar o externo afetar. Sim, Então, quando você faz um curso, que você investe na parte emocional, numa PNL, por exemplo, o que as pessoas falam de você, você blinda. Eu falo que hoje eu sou a pessoa que eu sou,
50% de tudo isso foi por conta da PNL. Então, para mim, o que você achar de mim, se for coisa ruim, não vai me afetar, porque eu sei que é você, não sou eu. Então, acredito que a PNL, a programação neurolinguística, um psicólogo, um tratamento terapêutico, uma caminhada na Paulista, tomar um café na lanchonete, você e você, sem ninguém, vai ajudar demais. É extraordinário. É muito bom. Caramba, que sensacional. Agora tem uma pergunta meio capciosa aí, né. Quanto tempo leva uma reeducação alimentar? Reeducação leva de 6 meses até 3 anos, que é a minha Caramba, experiência. Tô dizendo pelo que 3 eu atendo, anos. 3 anos. Inclusive eu tenho uma paciente que ela tá comigo nesse período de 3 anos, ela começou comigo em finalzinho de 2023, que ela tá comigo até hoje. Aí ela teve nenê, agora ela engravidou, Uhum. voltou, engordou um pouquinho de novo, aí retornou comigo. Então, e ela é o meu, eu falo que ela é meu case de sucesso. Inclusive, tem até um vídeo dela no meu Legal. Instagram gravado. Ela foi minha primeira paciente, quando eu estava em formação, que eu falei para ela assim: ó, Caramba. eu vou te ajudar e não vou te cobrar nada. Só que você não vai desistir do tratamento. Essa vai ser uma promessa que você vai fazer comigo. E a gente tá Legal. ali. Aos pouquinhos a gente tá indo. Ela já perdeu quase no total 20 quilos. Aí voltou a Caramba, engordar de sim. novo, passou por uns processos difíceis, É, mas a gente tá ali. Para você ver o quanto é desafiador. Não é fácil. é. Então, a reeducação ela pode levar de 6 meses, dependendo de como, do que Sim, você precisa perder ou ganhar, dos seus exames. Que é a minha sim. primeira pergunta quando o paciente entra na sala: o que que eu posso te ajudar? Aí ali ele vai desabafar o que ele É, precisa ou não, ou só vai falar que ele quer é a emagrecer, nutripsicóloga, que é né. mais ou menos isso. Minha segunda pergunta: exames laboratoriais. Qual foi a última vez que Hum, você fez? Já é boa. tipo, sabe, aí a pessoa vai falando e ali a gente vai conduzindo no na consulta. Importante, né. Sim, muito. Com certeza. Nossa, eu, assim, essa questão de educação alimentar, cara, ai, gente, não sei, é que pra mim, né, que sou leiga no assunto, pra mim a mentalidade que é o segredo, cara, que é o ponto, Eu né, até porque você pode ter toda a estratégia alimentar, toda a técnica, mas esse seu diferencial de ajudar a reprogramar a mentalidade da pessoa realmente, para, enfim, ressignificar, né, entender de fato, às vezes, trazer para o consciente o porquê que ela não cuida da saúde, o exatamente. que aconteceu, né, para isso, né. Qual foi os né, as dores da sua vida que você está engolindo, né, o sofrimento, Sim, engolindo com a alimentação, né, o vazio, qual o vazio emocional que você está preenchendo ou qual é o momento que você está tentando esquecer, por meio da comida ou se recompensar por meio da comida. Então, isso é um diferencial realmente muito, muito grande mesmo que eu amo. E, né, já vai se preparando aí, porque eu quero que você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo aí, ou uma frase que você leva para a vida também, né. Mas nós temos uma última pergunta aqui, que é o seguinte, mais focado na questão alimentar, né. sim, Existe algum alimento que é ruim comer junto e tal? existe. Existe um Eita, alimento, assim, que eu falo e eu engraçado que eu falo isso na segunda consulta para todos os pacientes, no retorno, tá. para todos. Aí passa, assim, uns 3, 4, 5 meses de tratamento, aí eu pergunto: "O que que você não pode comer no seu almoço e jantar, que você prejudica?" A pessoa para, Hum, pensa: "Não lembro". Aí eu falo: "O leite". com leite. Quando você coloca derivados de leite junto com o seu almoço e com o seu jantar, você joga fora todo o seu ferro. Então não pode. Então, por exemplo, estrogonofe é complicadíssimo, Caramba, por causa do creme porque de tem leite. leite, creme de leite, às vezes a pessoa põe queijo, ricota, enfim, para dar Tá, gosto. Purê de batata tem que tomar é muito cuidado. O mesmo. que que é um purê de batata bom? Batata, Só pegar batata cozida com amassada. sal, amassadinho, acabou. Aí se quiser colocar Tá, temperos, ervas finas, sim, orégano, aí você tempera da forma que tá. for melhor para você. Tem que tomar cuidado com isso. Sobremesa. As pessoas costumam, principalmente quem come fora, que a empresa fornece, o VR, VA, essas Sim, coisas que come fora, o que que tem de sobremesa muitas vezes que é de graça, que é o brinde? Arroz doce, canjica, pudim de pudim, leite, né, bolo, sorvete, leite, por aí vai. leite, Gelatina leite. colorida, que vai o creme de leite, leite condensado. Sim, sim. E a pessoa come todos os dias. Caraca. Às vezes você tem uma anemia e não sabe por quê. Às vezes você vai fazer um exame e seu ferro tá baixo, seu cabelo cai, sua unha tá fraca, você não tem disposição para fazer nada.
Aí você vai olhar os exames, você fala: "Poxa, olha como que tá o ferro", aí você tem que suplementar ferro. Hum. Então, assim, esse é um dos pontos principais, é o que a maioria Caraca. erra, a grande maioria erra. E o que que ajuda a absorver o meu ferro? Fruta cítrica. Então as pessoas têm que criar o hábito de todos os dias, precisa ser um hábito Hum, isso. Todos os dias que sentar à mesa, no almoço e jantar, precisa ter a laranja do lado, gente. Ela vai ajudar a absorver o ferro. E o leite, qualquer derivado, queijo, requeijão, creme de leite, ele acaba com o ferro da pessoa. Então a gente tem que caramba. tomar muito cuidado, porque isso eu falo, gente, em todas as consultas. Eu não esqueço, porque para mim isso é crucial. Ferro é um dos elementos mais importantes que a gente tem dentro do nosso corpo. E a grande maioria joga ele fora. Então a gente tem que tomar cuidado. E quando eu falo, passa 2, 3 meses, eu pergunto para o paciente fala, não lembro. Então é que você vê que assim, é difícil para a pessoa absorver uma informação tão importante que eu foco tanto nas consultas. Caramba. Nossa, gente, surreal, assim, muito aprendizado nesse podcast, né, então eu tenho certeza que você vai compartilhar muito esse episódio, porque vai ajudar muitas e muitas pessoas, se não, além de você que está nos assistindo, tenho certeza que você conhece muita gente ao seu redor que precisa ouvir todas essas dicas valiosas e mudar essa mentalidade, porque é um tapa, mas é um tapa necessário, né, que nós tomamos hoje, né, que eu vou me incluir nisso, porque realmente vira uma chavinha, né, é muito importante escutar realmente uma profissional gabaritadíssima, né, tanto tecnicamente quanto também emocionalmente. Gata, obrigada. Eu que Amo você agradeço. no podcast. Quero você sempre em todas as gravações. Te vira, quero você sempre aqui com a gente todo mês. E me fala uma coisa, se você pudesse deixar um último recado ali para quem está nos assistindo, qual que seria? Bom, eu tenho uma frase que eu acho ela assim, vai doer muito, mas é uma frase necessária. Se você não consegue vencer por uma batata frita, você vai vencer o quê na vida? Reflete sobre isso. Mulher. Nossa, nunca tinha ouvido e amei. Impactante, impactante. Tipo, todo o episódio foi muito impactante. Então, obrigada, meu amor. Eu que Gratidão agradeço. pelo seu trabalho, gratidão pela sua missão, que é de transformar vidas, que é de transbordar, que é de transformar pessoas, tá? E com certeza vou te ligar mais tarde. Obrigada por Eu que tudo. agradeço Foi mesmo. incrível, né, gente? Por favor, sigam essa maravilhosa no Instagram. O arroba vai estar na nossa legenda, vai estar no nosso Instagram também. Tá lá no grupo, se você faz parte de Desbrava, ó, já procura lá já, tá bom? E até o próximo episódio, que agora a gente vai refletir, né, gente, depois de tudo isso, né? E refletir, mas entrar em ação. Exato. Combinado? Tamo junto? Vamos fazer essa promessa junto aqui pra Nutri, hein? Então, grande beijo e até o próximo podcast.